Vamos dar início a mais um culto de rede de homens, segundo o coração de Deus. Vamos ficar de pé em reverência ao nosso Senhor Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, irmão, mas a gente vai do início do capítulo 1 até esses versículos que eu vou ler, amém? Evangelho de João, capítulo 1, a gente vai ler o versículo 29, 30, 31, 32, 33 e 34. E aí a gente começa do início do capítulo, amém? Todos acharam, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor no livro de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por este motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Fecha seus olhos, irmãos. Vamos orar. Nós te agradecemos, Pai, por mais esta reunião, Senhor, por mais este culto, Senhor, relacionado à rede de homens, mas também por todas as varoas, as mulheres que se encontram neste momento, meu Pai, fortalecendo a Tua obra e a Tua igreja, meu Pai, unidos com todos para vivenciar a Tua palavra e para engrandecer o Teu nome, Deus. Precisamos de Ti, meu Pai. Precisamos do Teu Espírito, precisamos da Tua presença, precisamos, Senhor, ser liberto e sarado de todas as estratégias do inimigo, Senhor. Eis-me aqui, meu Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor. Usa Teu servo, meu Pai, de acordo com a Tua vontade. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, meu Pai, e derrama a Tua luz, para que a luz possa brilhar, para que a luz possa alcançar, para que a luz possa salvar. E é em Teu nome, Jesus, que nós proclamamos isso. E é em Teu nome, Jesus, que pregamos o Evangelho a toda a criatura. E mais uma vez, irmãos, as palmas, louvem ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a palavra viva. Jesus é o Salvador do mundo, né, irmãos? Vamos começar. Versículo 1 do capítulo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem Ele. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Ele está falando de sabedoria, irmãos. Muito antes de nós existirmos, Jesus, ele já estava, ele já era. O tema dessa mensagem hoje, irmãos, na verdade tem dois temas: era e é e há de ser. E tem esse outro tema que é a fonte da vida traz a luz para as pessoas. A luz quer dizer a sabedoria de Deus. A palavra é o próprio Senhor Jesus, né? E tudo foi criado por intermédio dele. O mundo, as coisas, os animais, as plantas, tudo foi criado por intermédio de Jesus. E sem ele, nada disso existia. E hoje, nós estamos aqui, louvando e engrandecendo o nome de Jesus, por tudo que ele tem feito em nossas vidas
e por tudo que Ele há de fazer. Ele era naquela época passada, Ele é hoje para nós o Deus vivo, o Deus Salvador, o Filho do Deus Altíssimo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, aquele que pediu, que mandou que a gente pregasse o Evangelho a toda a criatura. Mas para isso, irmão, nós temos que ir aqui, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existia foi feito sem Ele. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Ou seja, quando nós criamos esse compromisso com Jesus Cristo, nós temos a palavra. E se nós temos a palavra, nós temos a luz, que é a sabedoria de Deus. E nós conhecemos ao Senhor. Nós temos esta palavra, nós temos a liberdade, nós temos Cristo Jesus em nossa vida. Nós temos a liberdade de pregar o Evangelho a toda criatura, como Ele diz. Pregai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado, ou já está condenado, como dizem outras Bíblias, amém? Glória a Deus. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, ela vem para nós desde o tempo passado, chegando aos profetas, e veio chegando até nós, e chegou até nós hoje. Era e é hoje. E vai ser para todos aqueles que buscarem a presença de Deus, e vai ser para todos aqueles que você ministrar essa palavra, aquela palavra que Deus colocou no teu coração para ajudar aquela pessoa que precisa dessa palavra, amém, irmãos? Essa é a luz de Deus para nossas vidas. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz, ou seja, de Cristo. Houve um homem, vamos trocar esse nome. Houve um homem chamado João, ou seja, houve um homem chamado igreja. A palavra de Deus diz que nós somos igreja. Houve um homem chamado fulano, enviado por Deus. Nós somos essas pessoas, nós somos essas igrejas, nós somos esse João Batista que estamos preparando o caminho do Senhor para que Ele possa passar, para que Ele possa resgatar, para que Ele possa curar, para que Ele possa sarar. Nós somos esse homem, nós somos esse João, nós somos os discípulos de Cristo Jesus hoje, para ministrar a palavra de Deus, para ajudar as pessoas a viverem uma vida com Deus, em Deus e para Deus, em nome de Jesus. Mas isso depende da fé de cada um deles. Isso depende da fé de cada um de nós. Isso depende da intimidade de todos os discípulos de Cristo, para que a palavra possa ser levada, para que a palavra possa chegar a toda a criatura, como diz a palavra de Deus, como diz a luz, como diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. De quem é que eu tenho que falar? Da luz. Quem é a luz? Jesus. Então nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. É a palavra de Deus que tem que ser ministrada. É a palavra de Deus que tem que ser levada. É os testemunhos de fé que veio com a palavra de Deus, como o irmão Jácio falou aqui, ministrou, que vai fazer com que outras pessoas acreditem no Deus que ele serve, no Deus que abriu as portas para ele. É essa palavra que vai fazer com que Deus mude a vida dessa pessoa. Essa palavra que vai fazer com que essa pessoa mude o seu modo de agir e se converta a Cristo Jesus. É essa luz, é essa palavra. Houve um homem, houve no passado, hoje tem
os discípulos, esses homens e mulheres de Deus, hoje, na presença de Deus, para pregar a palavra de Deus, para falar da luz do Senhor. Amém, igreja? Então, irmãos, é essa a palavra de Deus, a luz do Senhor. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Por quê? Porque o mundo não quer saber. O mundo não quer saber de Deus. Mas nós estamos no mundo. E nós conhecemos a Deus, né, por intermédio de Cristo, por intermédio da palavra. E nós estamos vivendo ao Senhor, nós estamos vivendo a palavra, nós estamos vivendo a fé, nós estamos vivendo Cristo Jesus. A gente precisa, irmãos, colocar a nossa mente na palavra em que Deus vai colocar aqui nesse altar para ser ministrada para aqueles que estão aí ouvindo, para mudar alguma coisa na nossa vida. Então o mundo simboliza o reino das trevas, como o pastor James falou, irmãos. Amém? O mundo simboliza o reino das trevas, já sabe, logo a gente já sabe que lá fora não tem nada de bom para nossas vidas. E nem para nossas descendências, nem para nossos filhos. Mas o que tem dentro da igreja, sim, é melhor para nossas vidas e é bom para nossos filhos. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo e quando nós começamos a caminhar na presença de Deus, a gente passa a ser precioso para Deus, não é verdade, irmãos? Mas tem um porém, irmãos. A gente passa a ser importante para o diabo também. Sabia disso, irmãos? Quando você começa a fazer a caminhada em Cristo Jesus, e quando almas são convertidas através da sua vida, o diabo vai olhar para você e vai fazer de tudo para te derrubar. E se a gente não ficar atento nas palavras que Deus está colocando nas nossas vidas, irmão, para que a gente não possa ser derrubado pelas obras do mal, a gente está ferrado. Precisamos ouvir a palavra de Deus, como diz aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam. Não é só ouvir, praticar a palavra de Deus é comparado como homens e mulheres sábios. Irmãos, o Senhor está olhando para mim e para você e está observando cada um de nós. Então a gente precisa prestar atenção na palavra de Deus. A gente precisa guardar para dentro de nós, dentro do nosso coração, a palavra que pode mudar vidas, que pode salvar almas, que pode curar, libertar, que pode fazer tudo isso, irmãos. Temos que ter esse testemunho, temos que ter esse foco em Cristo Jesus. Porque sem isso não adianta. Para quê a fé? Para que viver na igreja? Para que estar sentado no banco se não acreditar e não guardar a palavra dentro dos seus corações ou dos nossos corações? Não vai adiantar de nada, irmãos. Não vai adiantar de nada a gente vir para a igreja e não ter a palavra de Deus, não ter a luz do Senhor, não ter fé o suficiente para tragar para a gente a palavra de Deus, irmãos. Não tem condições. Amém? Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu acredito que aqui tem sim filhos e filhas de Deus. Porque creram e receberam Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tem ou não tem? Vamos buscar, irmãos, vamos buscar, vamos orar, vamos vigiar, vamos interceder, vamos lutar. Porque sem luta não há vitória. Sem oração não tem força, não tem poder. Sem busca de Deus não tem, não pode, não dá para fazer.
vamos sofrer, vamos padecer. E aí não vai ter uma igreja firmada, alicerçada, irmãos. Amém? Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. É o próprio Deus que é o nosso Pai hoje, quando nós recebemos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós buscamos ali uma intimidade com o Senhor. Nós criamos ali um compromisso com Deus, em nome de Jesus. E aí esse compromisso gera busca, gera oração, gera palavras, gera intercessão, gera testemunhos de fé para nossas vidas. Pessoas vão olhar para você e vai ver o que Deus está fazendo, as bênçãos chegando, as bênçãos mudando vidas, e pessoas vão ver através de nossas vidas isso, e vão vir para a igreja, porque Deus está na igreja, Deus está na sua vida, Deus está na sua casa. Mas tem que ter o compromisso, tem que ter a aliança, tem que ter a busca, tem que ter a fé, crer, para receber a Cristo como o único e suficiente Salvador. Como é que eu vou crer se eu não tenho fé? Como é que o irmão vai crer na palavra se eu não tenho testemunhos? Precisamos ter isso, irmãos. Amém? Então nós fomos criados, nós morremos para o mundo, né, e ressuscitamos em Cristo. Ou seja, Deus é quem está cuidando das nossas vidas, mas para isso temos que buscar na palavra de Deus a força e o poder de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo, irmãos. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único de Deus. Ele passou para a gente isso, irmãos. Ele deu para mim e para você essa natureza espiritual. Deus deu para nós a liberdade de se conectar com Ele através de Jesus Cristo. Nós temos essa oportunidade todos os dias, irmãos, ao abrir os olhos, a buscar a presença de Deus. Ele deu para a gente isso através de Jesus Cristo, né? A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, né? E ele diz, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Somos bem-aventurados, irmãos. Porque nós acreditamos, eu creio. Por que eu creio? Porque eu criei um compromisso de fé, porque antes eu não tinha nada. Se hoje eu tenho, eu nem sou merecedor do que eu tenho, porque eu criei um compromisso com Deus. Recebi a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Hoje nós temos algo porque nós acreditamos em Deus. Nós recebemos Jesus Cristo. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Homens e mulheres de Deus, bem-aventurados, porque acreditaram, confiaram e estão confiando. Ele era, Ele é e Ele há de ser. Nossos filhos estão aí, os filhos dos nossos filhos também virão, e eles precisam também recebê-los. Mas depende de nós, amém? João disse o seguinte a respeito de Jesus, que é a palavra. Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Foi ele quem nos criou. Foi ele quem nos colocou hoje aqui nessa igreja. Foi ele que deu a sua vida para que a gente possa ter vida e vida com abundância. Foi Ele que deu a sua vida para salvar a nossa. Foi Ele quem deu a sua vida para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, irmãos, para pregar a palavra de Deus. Não me importa, irmão, se você for convidado a ministrar para uma igreja, vá. Porque foi Deus quem mandou. Na verdade, nós vivemos em um mundo
em que a gente precisa fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Pregar a palavra de Deus, irmão, e não falar se irmão está indo ou não está indo fazer. Vai e faça. Glória a Deus. É mais importante, já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor e com bênçãos e mais bênçãos, ou seja, graças sobre graças. Amém, irmãos? É isso que Deus quer, abençoar cada dia mais, como temos esse compromisso, temos essa aliança, pregamos o Evangelho, né? Falamos de Cristo Jesus, preparamos as veredas para que as pessoas possam, para que Cristo possa entrar e eles possam receber a Cristo. Amém? A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Preste bem atenção no que essa palavra vai dizer. Ó. Ninguém nunca viu Deus. Somente seu Filho único, que é Deus e está do lado do Pai. E foi Ele que mostrou quem é Deus. Ele mostrou para quem? Para quem Jesus Cristo mostrou quem é Deus? Ele mostrou para nós, Ele está mostrando para a gente, irmãos. Ninguém viu a Deus, mas Jesus fez com que eu e você o conhecesse. Através de Jesus. Tudo é através de Cristo. Tudo é através da palavra. Tudo é através da luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é isso? E luz para os meus caminhos, diz o Senhor. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. E João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Nós somos apenas discípulos de Cristo Jesus. Assim como João Batista, assim como outros profetas. E muitas pessoas vêm se confrontar eu e você a respeito da palavra. Quem te deu a autoridade de pregar a palavra de Deus? Quem é tu? Quem é você para fazer a obra de Deus? Assim como vieram aqui, ó. E é importante, irmão, dizer que aqui ele está falando aqui, líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas. Pessoas que têm algum vínculo com Deus, que vai te confrontar, que vai perguntar, que vai questionar, que vai falar que é isso, que é aquilo, que está errado. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou. Respondeu João: você é profeta que estamos esperando? Ele não. Respondeu ele: não sou. Aí eles disseram a João: diga quem é você, para que podemos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? O que é que a gente diz para a pessoa a respeito de nós mesmos? O que é que nós falamos a respeito de nós mesmos para as pessoas que estão observando o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir? O que é que a gente está falando de nós mesmos para as pessoas que estão observando? Porque a palavra de Deus diz também, irmãos, que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então tem pessoas olhando o seu testemunho. Tem pessoas observando a sua caminhada. Tem pessoas observando para chegar a outros e falar: olha, fulano é assim, fulano é assim, a igreja de fulano é assim, é assim. Não é isso que Deus quer, não, irmão. O Senhor está falando aqui, ó, o apóstolo, o João Batista está falando a palavra, o fim, falar da palavra, é a palavra de Deus, não da vida do irmão. É a palavra, irmãos. É a palavra. Diga quem é você para que podemos dar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você? João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar. Quem é o Senhor? Jesus.
E quem é Jesus? É a palavra. E o que a palavra faz? Ela salva, ela liberta, ela cura, ela abre portas, ela ajuda as pessoas. É a palavra de Deus que vai mudar as nossas vidas. Quem é? Quem é João? O que ele é? O que ele falou? Eu sou aquele que grita assim do deserto: preparem o caminho do Senhor. Temos que preparar as pessoas para o Senhor entrar, pregando a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é Messias, e nem Elias, e nem profeta que estamos esperando, por que é que tu batizas? Está vendo, irmãos? Por que é que as pessoas vão olhar para ti? O que tu está fazendo? Por que tu está fazendo? Quem te mandou fazer? E João Batista: eu vim batizar com água, mas virá um que vai batizar com o Espírito Santo. Essa palavra, ela veio, ela era lá atrás e está hoje aqui. Nós somos este João Batista, irmão. Estamos preparando as veredas, estamos preparando o caminho do Senhor para ele passar. A palavra de Deus pregada verdadeiramente. Por que é que você batiza? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele está falando dessas pessoas que criticam você por você criar um compromisso com Deus. Ele está falando dessas pessoas que criticam você por você estar sendo abençoado por Deus. Amém? Ele está falando dessas pessoas que estão criticando você por pregar a palavra de Deus. E eles são líderes. Eles são líderes, não são pessoas qualquer. Aqui está falando que são líderes. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando. A gente tem que se preparar, irmãos, para quando nós tivermos o nosso ministério ou quando nós estivermos dentro de uma igreja, comandando uma igreja, né, para batizar também as pessoas com águas para que elas possam receber o Espírito Santo, assim como João Batista. E se a gente não tiver essa capacidade, como é que a gente vai ser líderes fiéis de Deus para fazer a vontade de Deus? Porque vai depender de mim, de você também, onde quer que a gente esteja. Se alguém se arrepender, tu vai esperar levar para uma igreja, se ele está querendo naquela hora, se ele quer se arrepender, ele quer ser batizado. Amém, irmãos? No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, dentro dos seus corações está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando das pessoas que estão lá fora. O Cordeiro de Deus está dentro de você, para você levar o Evangelho para aquele que está lá fora no reino das trevas, que é o mundo. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que estão no mundo, nas trevas, não do que estão na igreja, é o que está no mundo, fora da presença de Deus.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era, é e há de ser, irmãos. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Ele é mais importante, irmão. Ele é mais importante do que qualquer picuinha que acontece por aí. Ele é mais importante nas igrejas, nas palavras, na vida, nas casas, nas vielas, em qualquer lugar, do que eu e você. É a palavra de Deus, é Jesus Cristo, irmãos, é a luz do mundo. Ele é mais importante para todos nós. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Está vendo, irmãos, a confirmação de Deus? Para a pessoa conhecer verdadeiramente Cristo, ela tem que crer, receber e ser batizado, para poder ele começar a conhecer a Cristo. Eu estou falando da caminhada dessa pessoa com Cristo. Crer, receber, caminhar, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Amém? Vamos bater palma para Cristo, irmãos? Glória a Deus, aleluia. A água, eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Que privilégio ele teve, né, irmão João Batista, de batizar o Filho de Deus que tira o pecado do mundo e ver o próprio Espírito Santo descer sobre ele. A gente vê também, meu irmão, a gente tem esse privilégio também. A gente tem esse privilégio de ver a presença de Deus. Quando a gente tem a presença de Deus, a gente vê o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos. A gente tem esse privilégio. Nós vemos, nós temos aqui o testemunho de fé dos irmãos, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é aquele que te conduz a conhecer ao Senhor. Amém? Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi isso e por este motivo tenho declarado que ele é Filho de Deus. É por esse motivo e por outros motivos que você tem com Deus, que você tem que declarar que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Salvador do mundo, que Cristo pode curar, libertar, salvar, que Cristo pode abrir as portas, irmãos. Cristo pode tirar das trevas e colocar na sua luz. Vou repetir mais uma vez para a gente terminar. O versículo: eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. É pelas suas atitudes cristãs, é pela nossa atitude cristãs, é pelo nosso testemunho de fé, é pela nossa caminhada, é pelas nossas orações, é por tudo isso e muito mais que declaramos que ele é o Filho de Deus, que ele pode mudar o mundo e a história da humanidade. É ele que vai fazer toda a diferença em nossas vidas, irmãos. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém, igreja? Vamos nos levantar, irmãos?